Pega água pra mamãe, por favor. Rapidão, você tá em área. Pega água e vai lá correndo. Para a gente poder suprir. Tatiana, Oi, Mauro. uma coisa que eu tinha escrevido no chat, acho que você não viu, que tipo assim, a gente tem um estigma muito grande, né, de que trabalho é coisa de homem e cuidado é coisa de mulher, né? Eu vi, é verdade. É verdade. Uma evidência, eu poderia dizer disso, tipo, eu trabalho numa clínica e o fluxo de ligações é extremamente, assim, pendente pro lado das mulheres, sabe? A gente recebe muito mais ligação de mulher procurando o cuidado para ela. Então, tipo assim, o tanto de exame de mamografia, ultrassom de mama, ultrassom transvaginal, ultrassom de abdômen total que a gente agenda para mulher, não tem nem comparação, sabe? O que é um homem que vem agendar, porque parece que é isso. Quando vai agendar para o homem, a mulher agenda para o homem. Aham, aham. Tem essa questão demais, sabe? É desse jeito mesmo, Mauro, você tem razão. Inclusive, essa questão da longevidade que a gente está falando, apesar da vida da mulher ser mais longa, elas são mais propensas do que os homens a relatar problemas de saúde. E é exatamente por isso que elas vão mais ao médico, e buscam ajuda, buscam mais entender o próprio corpo, entender o seu funcionamento. Então, a tendência das mulheres de buscar tratamento médico não significa necessariamente que elas têm uma condição pior de saúde, mas significa que elas estão preocupadas e que elas têm uma consciência em relação à sua saúde maior do que os homens. E por causa disso, o estilo de vida da mulher é mais cuidadoso. Eu dou aula de psicologia do trânsito e essa semana passada, inclusive, a gente falou sobre trânsito e gênero. E aí tem um artigo que fala que o número de acidentes automobilísticos é muito maior quando tem vítimas fatais, é muito maior com os motoristas homens. Por quê? Porque a velocidade é maior entre os homens, a mulher dirige com mais cuidado, mesmo talvez travando o trânsito, os homens achando elas mais lentas. Professora? Oi, Amanda. Isso também entra naquele quesito de que homem é mais competitivo? Tipo, mulher é competitiva, eu acho que em aparência a gente diria, mas homem é competitivo no trânsito também. No trânsito, exemplo, exatamente. As se alguém tá andando muito fechadas. devagar, ele vai muito mais rápido. Se ele tá Xinga. Exatamente. É para mostrar o tanto que ele é macho, o tanto que ele é poderoso. E talvez ele não é tão macho assim, se é que vocês me entendem. E ele compra um carro bem grandão para ele se sentir forte, entendeu? Então tem toda uma representação nesse automóvel. Eu vou parar de falar, porque senão os homens daqui vão me bater. Então, quais são os problemas de Professora, saúde? pode continuar falando desse jeito. Concordo com você. Então tá bom. Pode. O Guilherme é ótimo, só apareceu para poder me dar apoio moral. A Ana Lara falou que o pai dela não gosta de ir ao médico, porque toda vez fala que tem uma doença. Ué, mas a gente vai no médico para ver que doença que tem para tomar o remédio certo, né? Não sei. E eu não sei se vocês já viram, gente. Você já viu? Vamos comparar. Só vou fazer uma frase, vocês vão entender o que eu estou falando. A mulher gripa, ela dá uma febre. Ela continua arrumando casa, lavando roupa, cozinhando, trocando fralda de menino, vai para o serviço, busca menino na escola. O homem dá febre, ele deita. Ai, eu vou morrer. E quando tem que tirar sangue, então? Meu Deus, é um drama. Nossa, tirou um tubo assim. Não, pelo amor de Deus, gente, eu não tô ouvindo isso, não. É drama demais. Professora. Oi, Valéria. Em casa, nós somos 3 filhas, e a minha mãe e meu pai, né? Então, meu pai é o homem da casa. E o meu pai sabe que lá em casa todo mundo sempre foi muito feminista, sabe? Com esse tipo de causa e tudo mais.
E ele adora implicar a gente. Aí ele pega umas figurinhas, tipo assim, a mulher reclama da dor do parto porque não sabe a dor que a gente sente quando tá gripado. E aí ele manda no grupo da família. É uma semana a gente discutindo sobre isso. Mas é muito engraçado mesmo. Ainda bem que vocês levam na esportiva e vira tudo brincadeira, né? O difícil é quando tem uns machistas que é sério mesmo, né? Acha que são fortes mesmo. Enfim. Quais são os problemas de saúde também que estão relacionados a essa idade? Pessoal, nós vamos falar da perda óssea, que a gente falou lá atrás, que vira osteoporose. E a gente vai falar do câncer de mama e a importância de fazer a mamografia, né? Então, nas mulheres, a perda óssea, ela é mais rápida, como eu disse agora há pouco. Após a menopausa, então, o nível de estrogênio diminui e é o estrogênio que ajuda a absorção de cálcio. Então, se ele diminui, a nossa captação de cálcio também diminui. Então, é por isso que a mulher tem uma tendência maior a ter osteoporose do que em relação aos homens. Os sinais comuns de osteoporose é uma postura encurvada, às vezes até uma diminuição na perda da altura, gente, a pessoa perde a altura, por causa da coluna vertebral que vai enfraquecendo. Foi realizado um estudo com 200.000 mulheres, 200.000 mulheres na menopausa, pós-menopausa, depois da menopausa, e quase metade tinha uma densidade óssea muito baixa. E essa é a principal causa na fratura, nas quedas e fraturas de osso. Por isso que é tão comum, né, gente? A criança cai com muito mais frequência do que um adulto, e ela não quebra os ossos com tanta frequência. Mas porque o adulto ele está com o osso mais frágil. Então, qualquer queda é suficiente para esse osso se partir. Aí no livro tem a foto de um osso na sua aparência normal e depois tem ele na sua forma afetada pela osteoporose. Então, a gente percebe que vira um papelzinho, vira os buraquinhos, os poros dos ossos, eles aumentam. Então, fica mais fácil dele se quebrar. Mesmo com a perda óssea, gente, ela pode ser desacelerada e pode até ser revertida. Como? De novo, a frase que eu sempre falo nessa aula: alimentação saudável e exercício físico. E o abandono do tabagismo, no caso, para os fumantes. Então, as mulheres com mais de 40, elas podem também tomar cálcio, além de colocar na sua alimentação peixe, leite, produtos mais relacionados ao cálcio, pode também tomar a cápsula, né? A vitamina à base de cálcio, junto com a vitamina D, que também tem que ser tomada depois de uma certa idade. A respeito do câncer de mama, gente, 1 em cada 8 mulheres pode desenvolver o câncer de mama em algum momento da sua vida. Então, a chance aumenta com a idade, assim como os outros tipos de câncer também. 5 a 10% desse câncer tem a causa genética, hereditária, mas também existem alguns cânceres de mama que são influenciados pelo ambiente. A grande maioria é influenciada pelo ambiente. Pode estar relacionado ao estilo de vida dos ocidentais. Nós somos ocidentais. Então, olha só, que estilo de vida que pode estar mais propenso a ter o câncer de mama? Mulher com sobrepeso, que consome bebida alcoólica, que tiveram uma menarca muito precoce, ou seja, a primeira menstruação foi muito cedo, e tiveram uma menopausa tardia. Então, a gente percebe que o tempo de menstruação foi maior. Ter um histórico de câncer na família também é um agravante. As que não têm filho
tem mais risco de desenvolver câncer de mama. Por quê? Porque amamentar é um jeito de afastar essa possibilidade, né? Então, o que fazer? Sempre fazer o autoexame, todo mundo está cansado de saber como que é. A gente teve a campanha do... Tá tendo, né? Nós estamos em pleno Outubro Rosa, estamos falando do câncer de mama aqui, tá todo mundo bem consciente desse período. A mamografia, ela deve ser realizada uma vez por ano depois dos 40 anos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A minha primeira mamografia, eu tinha 42 anos. E aí, quando eu cheguei lá, a mulher falou, cadê o exame anterior? Aí eu falei, não tem exame anterior, é a primeira vez que eu faço. E a mulher veio me dar uma bronca. Aí eu falei para ela, deixa eu explicar para a senhora. Eu estava, nos últimos 2 anos, amamentando. Eu tive meu filho com 40, então quando eu estava grávida, eu não podia fazer a mamografia. Com 41, eu estava amamentando. A senhora queria que eu viesse aqui e sujasse seu aparelho de leite assim, ó. Desculpa, eu não sabia. Então, a minha médica sabia, por isso que ela não me pediu para fazer a mamografia. Então, amamentar, de fato, é uma maneira de você fugir do câncer de mama. Então, eu amamentei bastante, o Theo mamou 2 anos e os outros também amamentaram bastante. É um jeito que a gente pode fazer também uma prevenção e, ao mesmo tempo, cuidar bem do filho, né? Eles agradecem esse cuidado. Quem me chamou? Oi, eu, Cleciane, de novo. E assim, uma dica, né? Assim, só tô compartilhando com as colegas, porque normalmente a gente vai fazer, e assim, a gente, né, faz em qualquer época, tudo bem, mas assim, a orientação, e eu descobri isso há pouco tempo, que a gente faça assim que terminar o período da menstruação, porque as mamas, né, elas estão limpas, e quando, por exemplo, principalmente quando você faz depois, principalmente do período fértil, né, passou, como a gente tem a questão do inchaço, né, aí se tiver algum nódulo, é mais difícil de ser detectado. Então, o ideal é terminou, faz. Quando, por exemplo, né, a pessoa for fazer. Exato. A Carla colocou aqui, fico pensando, um homem fazendo a mamografia, porque tem câncer de mama masculina também. Então, se tem na família, homem também tem que fazer essa investigação. E por que ela tá rindo? Porque é um exame doloroso, né? Uma vez eu recebi uma mensagem da mulher falando assim, você quer saber como que é a mamografia? Você levanta num dia frio como esse, assim, de hoje, aí você deita no chão da garagem, sem a blusa, põe o peito atrás do pneu do carro e pede alguém para dar ré em cima do peito. É mais ou menos isso a dor que a gente sente. A plataforma ali onde a gente põe a mama é gelada, a sala tá gelada, com ar-condicionado, a gente lá sem a roupa, e aí espreme. Tati, não assusta. Espreme assim. Eu não senti dor nenhuma. Me falaram que era desse jeito e eu não senti dor. Eu fui esperando um terror. E cheguei lá e fiquei assim, pronto, acabou? Meu Deus. Tati, mas é por causa dos aparelhos novos, né? Os primeiros eram horrorosos. Aquela base que hoje é de acrílico, ela era de metal, né? Uhum. Hoje a base é de acrílico. Acomoda hoje melhor. O aparelho de hoje... hoje o aparelho de hoje é infinitamente melhor do que há 10 anos atrás. Ainda bem. As meninas não vão... A Carla falou, o médico ainda fala, relaxa. As mulheres tudo colocando aqui, é difícil, é horrível, sentir dor demais. O Mauro, Jesus amado. Ô, gente, vocês são engraçados demais. Pessoal, a gente falou da menopausa e aí a gente falou da terapia hormonal. E aí aqui, dentro do item câncer de mama, tá falando da terapia hormonal. Por quê? Os efeitos colaterais da terapia hormonal podem estar relacionados ao câncer de mama. Então, qualquer reposição hormonal que for feita, deve ser feita com orientação médica, com base em muitos exames, tá? Com acompanhamento frequente.
para não correr o risco de surgir um problema desse tão grave, certo? Então, é isso que a gente tinha que falar aqui a respeito do risco da terapia hormonal. Inclusive, professora, o ginecologista da minha irmã avisou para ela, como a gente tem caso na família, nossa mãe, no caso, né, que teve câncer de mama, Vocês têm que ela fazer não mais pode, cedo, né? não pode usar anticoncepcional. Pode parecer a taxa que é pequena de hormônio, mas ela Depende fica do mais tempo, suscetível né? ainda de ter câncer de mama. E Então, também, não exato. E também, Raquel, quando, além disso, geralmente se pede para fazer a mamografia a primeira com 40 anos, como eu disse, mas em casos como o da sua família, vocês vão ter que fazer mais cedo. Quanto antes se proteger, melhor. ele falou, sempre fazer o autoexame, mesmo que a gente tenha 20 anos, tem gente que com 20 anos dá câncer. Uhum. Então, sempre fazer o autoexame. Não precisa fazer a mamografia sempre que nem quem tem 40 anos, mas Sim. sempre ficar de olho, sempre fazer o autoexame. Exato. Ok. Para encerrar, gente, essa parte do capítulo aqui que fala sobre o desenvolvimento físico, sobre problemas na área, questão física, né, e mental, a gente vai falar de uma coisa interessante que acontece na meia-idade. Eu não sei se vocês lembram que lá no capítulo do adulto jovem, a gente falou sobre o estresse, né? Que o adulto jovem entra na faculdade e ele começa a ter um estresse. Vocês não sabem de nada. O estresse... O estresse, ele excede, quando ele é muito forte, ele excede a capacidade da pessoa enfrentar, ele pode ter um envolvimento físico. O estresse pode ser responsável por uma doença psicossomática. As pessoas no início da meia-idade, em volta dos 40 anos em diante, vão experimentar os maiores níveis de estresse que já tiveram na vida. Por quê? Elas vão ser mais estressadas do que adultos jovens e do que adultos mais velhos. Por quê? Porque o adulto meia-idade, ele não tem só a faculdade e só o trabalho e um relacionamento com o namorado. Ele tem o relacionamento com o cônjuge, ele tem o relacionamento com os filhos, o relacionamento do filho com a namorada dele, e ele tem o relacionamento dele com a mãe dele, com o pai dela, o padrasto dela, e, gente, aumenta, os estressores aumentam. Nós somos chamados, nós vamos ver isso mais lá na frente, mas eu já vou adiantar, nós somos chamados de geração sanduíche, nós da meia-idade. Por quê? Porque nós ainda temos os nossos pais, então a gente tem um papel social de filho, e tem, às vezes, que cuidar desses pais, e nós temos o papel social de mãe e pai, então a gente tem que cuidar dos nossos filhos, e a gente está no meio de duas gerações completamente diferentes. Vocês não estão entendendo, eu deixar o meu filho ir para a festa, eu deixar o meu filho viajar, eu deixar meu filho sair de casa de moto, e a minha mãe ligar para mim e buzinar na minha orelha, porque eu deixei o meu filho ir para a festa, eu deixei ele viajar e ele andar de moto. Então, eu estou espremida dos dois lados. Por isso que é chamada geração sanduíche. Por isso que os níveis estressores dessa idade são os maiores que a gente vivencia. Porque nós temos um acúmulo de papéis sociais, um acúmulo de funções. Em contrapartida, a gente aumenta também a capacidade de enfrentamento. Graças a Deus, junto com a tribulação, vem a capacidade, vem a força para a gente enfrentar a tribulação, né? Como diz na Bíblia. Os adultos de meia-idade, eles tendem a ter uma resiliência maior, eles já desenvolvem uma capacidade de ajudar mais, principalmente as mulheres. Elas são mais propensas a cuidar de quem convive com ela, como uma forma de lidar com o estresse. Olha só que interessante, ela cuida do outro para aliviar o próprio estresse. Então, a gente percebe
que as pessoas de meia idade, elas estão mais, a palavra que está escrita aqui no livro, elas estão mais bem equipadas para lidar com o estresse do que em qualquer outra faixa etária. Por quê? Já se tem uma percepção daquilo que pode mudar e daquilo que não pode mudar. Aquilo que eu posso mudar, eu posso fazer alguma coisa. Aquilo é o que tem para hoje. Não dá para mudar, não adianta descabelar. Então, a gente já tem essa capacidade de percepção. E também já aprendeu alguma estratégia mais eficaz para minimizar o estresse, porque já passou por várias etapas. Por exemplo, em vez de preocupar em ficar sem gasolina em meio de uma viagem, uma pessoa mais experiente verifica se o tanque está cheio antes de começar a viajar, por causa da experiência. Então, é um exemplo banal, um exemplo pequeno, mas que o livro traz como uma forma de mostrar que a bagagem, a experiência, ajuda a lidar com as situações estressantes e, portanto, não precisa preocupar. Mesmo a gente tendo mais estresse, a nossa capacidade de lidar com esse estresse é maior. É interessante que existem dois padrões diante de uma situação estressora: a luta e a fuga. Homens e mulheres lidam de forma diferente com o estresse. A mulher luta, o homem foge. Já viu aquele adesivo, né, que eu falei para vocês? Tá nervoso? Vai pescar. Então, é uma forma de lidar com o estresse. Vai lá, distrair no mato, né, conversar com os amigos. O padrão de resposta diante do estresse da mulher é cuidar de alguém, é ajudar, é promover uma segurança, uma confiança nas suas redes de apoio. Então, até a forma de lidar com o estresse é diferente entre homem e mulher. Vocês percebem o tanto que esse livro fala bem da mulher e mal do homem? Mas é porque a autora do livro é a Daiane, né, gente? Ela é mulher, então a gente percebe uma tendênciazinha a nosso favor, lá. Não é à toa que eu adoto esse livro para dar essa aula. Então, tem um versículo na Bíblia que está sendo citado aqui no livro como um provérbio de Salomão. O coração alegre é como bom remédio. Provérbios 17, 22. Na minha Bíblia, esse versículo está escrito: coração alegre formoseia o rosto. Quem está alegre fica mais bonito. Por que está escrito isso aqui, gente? Porque está confirmado que pessoa negativa, pessoa pessimista, pessoa ansiosa vai ficar mais doente do que a pessoa otimista. É só a gente fazer o teste. Cai uma chuva, se você estiver apaixonada, acabou de encontrar a namorada e toma aquela chuva romanticamente, você não vai ficar doente de jeito nenhum. Você está voltando para casa grilado, porque o chefe deu uma bronca lá no serviço, cai um pé d'água na hora que você desce do ônibus, você fala: a última coisa que me faltava, que ódio. Você chega em casa com febre já, adoece mesmo. As nossas emoções, elas são poderosas, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque emoção negativa é ruim para o nosso organismo físico. Em contrapartida, as emoções positivas, elas estão a nosso favor. Então, a emoção positiva, ela pode proteger contra o desenvolvimento de doença. Gente, olha só que interessante, parece que tem algumas pessoas que aceitam a doença, que procuram a doença, né? Então, a gente percebe que também não são apenas as emoções. Alguns tipos de personalidade já são mais hostis, já são mais emburrados, já são mais, como é que é a palavra que a minha avó falava, gente? Eu gosto dessa palavra. Enfesado. Essa palavra é de gente mais antiga, né? Então, a pessoa já é mais enfesada, já é de mal com a vida, né? Como que pode? Então, essas pessoas acabam adoecendo mais. Parece que elas não gostam de viver. O otimismo já foi relacionado à diminuição, inclusive, de risco de doença cardíaca e mortalidade para mulheres após a menopausa. Então,
Olha só que interessante, a gente tentar ter uma vida mais saudável, ter emoções mais saudáveis, em busca de uma vida física mais saudável. A Fabiana falou uma coisa que é verdade, tem gente que é tão ruim que até adoece quem está por perto, né? Pois é, que misericórdia. Por último, nós vamos falar então, além do estresse, a última coisa que eu tenho para falar aqui, eu sempre ensino a ser feliz e saudável, Amanda. Quer saber de uma pessoa otimista? Tá aqui, tá? Eu acredito muito nessa filosofia aí e eu prego mesmo esse estilo de vida. Gente emburrada, não fique emburrada perto de mim. Eu faço palhaçada até a pessoa desemburrar. Meus amigos sabem disso. Ô, Raquelzinha, obrigada, sua fofa. Vamos falar de saúde mental. A gente já estava falando um pouquinho disso, porque a gente estava falando de estresse, mas a gente tem que pensar na saúde mental no sentido de ansiedade, angústia, depressão. Como eu disse agora há pouco, a quantidade de relacionamentos que o adulto meia-idade tem, ela é maior. A quantidade de pessoas que têm que ser cuidadas é maior, né? Por causa disso, muitos adultos podem sofrer de um problema de angústia psicológica, pode ter um nervosismo, uma tristeza forte, uma desesperança. E essa angústia psicológica, geralmente, pode ser diagnosticada por causa de uma doença física que essa pessoa teve, né? Então, nem sempre é o pessimismo que leva à doença. Às vezes, a doença leva a pessoa a ficar chateada, a ficar para baixo. Há algumas pessoas que entram em depressão, elas, inclusive, deixam, às vezes, de fazer suas atividades diárias, às vezes deixa de tomar banho, às vezes deixa de trocar de roupa, vai deixando parar de querer viver. Infelizmente, uma em cada 4 mulheres na meia-idade apresentam esses sintomas relacionados à depressão. Então, a depressão, ela tem uma prevalência maior nas mulheres do que em relação aos homens. Como que o estresse vai afetar a saúde, né, gente? Porque, como eu disse, que tem muitas relações. Aí nós vamos encerrar a aula com essa tabela da página 529, que fala sobre estresse por mudanças de vida. Então, o que estressa muito, né, as pessoas a ponto de adoecer as pessoas? Fizeram uma pesquisa e compararam alguns resultados em relação a estresse que essas pessoas já tiveram e doenças. Morte do cônjuge. 80% das pessoas relataram que quando fica viúvo ou viúva, pode ser um momento de depressão, um momento estressante muito forte, abandono, solidão, etc. Morte de um membro da família, não só a morte do cônjuge, mas morte de um membro da família, 70%. Divórcio ou separação, 66%. Demissão, ficou desempregado, né? Perdeu o emprego, 60%. Ficou grávida, Jesus amado, uma pessoa na meia-idade, recebendo notícia que está grávida, é estressor. Até em outra idade também causa ansiedade, né? Mas por que na meia-idade é estressante? Porque tem risco de vida. Depois dos 40 anos, ficar grávida é uma gravidez de risco, então é estressante. A morte de um amigo também é estressante. Um casamento pode ser estressante. A aposentadoria, tem gente que se aposenta e adoece e morre, infelizmente, porque deixa de se sentir produtivo. Reconciliação conjugal também é estressante, porque é um processo de readaptação, de busca, de lidar com diferenças e conflitos, então a reconciliação também é estressante. Mudar de trabalho e, por fim, filho saindo de casa. Para uma mãe, um filho saindo de casa, a Raquel lembrou, né, da mãe que não solta as amarras, que a gente falou na aula passada. A gente está falando exatamente dessa mãe agora, Raquel, porque lá na outra aula a gente estava falando do filho que fica preso na mãe. Agora a gente está falando
do lado de cá, a mãe que segura esse filho ou a mãe que sofre quando o filho sai de casa. Nós vamos falar na aula que vem, não exatamente na aula que vem, no desenvolvimento psicossocial, nós vamos falar sobre isso, sobre o ninho vazio. É uma síndrome que acontece com o adulto de meia idade, quando os filhos vão saindo de casa e dá depressão. Então, essa tabelinha dá uma ideia para a gente do número e dos tipos de estressores que um adulto meia-idade tem que enfrentar. Então, a gente percebe que realmente é uma intensidade maior. Se não cuidar, esse estresse pode se tornar crônico. E quando o estresse é crônico, gente, ou seja, ele é constante, ela pode ativar o sistema imunológico. É disso que a gente estava falando lá atrás da pessoa pessimista. É tão forte isso que a nossa emoção abala o nosso sistema imunológico e a gente fica mais vulnerável a alguma infecção, a alguma doença. Então, o estresse ele acaba prejudicando as pessoas. E aí, o último parágrafo que a gente vai conversar é a respeito do que eu citei agora há pouco, da resiliência. Como que as pessoas lidam, né, com esses eventos traumáticos? Como lidar com uma separação, como lidar com a morte de um parente, como lidar com um desemprego. Todas situações muito estressantes, muito fortes. Cada um lida de um jeito, cada um dá conta de um jeito. Mas o mais comum, o mais surpreendente é a resiliência. Aqui no livro está falando que as redes de apoio também são muito importantes. As pessoas que vão estar ao seu redor, que vão te dar um suporte. A Amanda conheceu uma pessoa que sofreu muito porque ficou com o ninho vazio. Existem pessoas que precisam fazer tratamento por causa disso, quando os filhos saem de casa. Então, a rede de apoio é também um ganho para as pessoas que sofrem por algum problema e sofrem de estresse. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. A gente chegou na última página. Para a aula que vem, nós vamos falar sobre o desenvolvimento cognitivo do adulto intermediário. Será que a gente ainda aprende? Lógico que aprende. Será quais são as características desse adulto? Nós vamos ver na aula que vem, tá bom? Alguém tem alguma pergunta ou algum complemento sobre a aula de hoje, sobre o nosso conteúdo de hoje? Não? Tá tudo bem? Então, vamos fazer o almoço? Um beijo. Um beijo para todos vocês. Bom restante de semana. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, professora. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau.